nascimento ele vai ser escondido por 3 meses. Depois de 3 meses ele vai ser colocado à beira do riacho, ou à beira do rio Nilo. A filha de Faraó vai encontrá-lo. O decreto era para que tivesse que morrer todas as crianças, mas Deus decidiu que Moisés viveria. Moisés passou 40 anos no palácio. Quantos anos? Não entendi. Quantos anos Moisés passou no palácio? 40. E 40 anos no palácio Moisés viveu como príncipe, até que ele matou um egípcio e ele foge para a terra de Midian, onde ele vai encontrar um homem por nome de Jetro, vai casar com a sua filha e vai trabalhar para Jetro no meio de um deserto por 40 anos. Quando Moisés estava com 80 anos, é exatamente Êxodo capítulo de número 3. Então Moisés passou 3 períodos de 40 anos. Por quê? Porque quando Deus o chama com 80, ele vai passar mais 40 no deserto. Então percebe que 40 no palácio, 40 pastoreando no deserto, e depois mais 40 no deserto. Então são 3 ciclos de 40 anos. E aqui entra o comentário de Moody. Moody diz: Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. Depois ele passou 40 anos aprendendo que não era ninguém. E depois ele passou mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Então 40 anos ele pensava que era alguém. Depois viveu 40 anos pensando que não era ninguém, até que Deus o chamou e mostrou o que Deus é capaz de fazer com alguém que se considera um ninguém, uma insignificância. Moisés, ele está em um dia comum, pastoreando. Eu gosto do versículo 1, e eu gostaria que você observasse isso e riscasse na sua Bíblia, para toda vez que você lesse isso, você lembrasse. Capítulo 3, versículo 1 do Êxodo, onde lemos: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Já percebeu que nenhum pastor da Bíblia está pastoreando as suas próprias ovelhas? Um exemplo, Raquel, ela pastoreava as ovelhas do seu pai, Labão. Davi apacentava as ovelhas do seu pai, Jessé. Moisés pastoreia as ovelhas de seu sogro. E quando Jesus pede para Pedro cuidar da igreja, quando ele pergunta pela 3ª vez: tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Já percebeu que todo pastor da Bíblia nunca pastoreia o que é seu? Já percebeu que o rebanho nunca é do pastor? Alguém está comigo? Preste atenção, anote isso na sua Bíblia. Nunca vai dizer aí pastoreava as suas ovelhas. Não existe. Porque o pastor sempre está cuidando de uma coisa que não lhe pertence. O pastor sempre está cuidando de algo que não é dele. Deus nunca deu ovelha para pastor nenhum. Pastor não é possuidor de ovelhas. Ai, as minhas ovelhas. Eu não tenho ovelhas. Eu sou pastor da DTFN, mas não tenho ovelhas. Me assusta muito quando eu vejo um pastor dizendo: as minhas ovelhas não podem ir na tal igreja. Minhas ovelhas? E desde quando o Senhor lhe deu elas? Então pastorear é cuidar de algo que não é seu. Eu digo até 3, você repita comigo: pastorear é cuidar de algo que não é seu. 1, 2, 3. Pastorear é cuidar de algo que não é seu. Nunca permita que nenhum pastor se sinta seu dono. Mande em você. Ouça orientações pastoral, porque isso é bíblico. Deus pastoreia a igreja através do pastor, mas não dá a ela. Então grave essa frase. Se eu fosse você, eu anotava a título de informação:
Toda ovelha tem pastor, mas nenhum pastor tem ovelha. Em Jeremias, Deus disse através do profeta: e vos darei pastores, segundo o meu coração, para que pastoreie os vossos corações, para que vos pastoreie. Então Deus dá pastor para a ovelha, mas Deus não dá ovelha para pastor. Posso ouvir um amém? Você deveria anotar isso. Deus dá pastor para a ovelha. Não existe ovelha sem pastor. Porém, Deus não dá ovelhas a pastores. Então nenhum pastor tem ovelha e toda ovelha tem? Vamos juntos? Nenhum pastor tem ovelha, mas toda ovelha tem? Esse é o resumo do versículo de número 1. Ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. É madrugada, ele está apacentando. É um dia comum, é um dia normal. Esse dia não acordou de nenhuma maneira diferente, acordou do mesmo jeito. Mas quando Moisés está pastoreando as ovelhas, o versículo 2 e 3, vai passando comigo, quem tiver no projetor, por favor. Aí o texto do verso 2 diz que ali, o anjo do Senhor, repita comigo, o anjo do Senhor. Vocês lembram o nome desse anjo do Senhor quando aparece na Bíblia? Alguém lembra? Chama teofania. Qual é o nome? O que é teofania? Tel, quem lembra a palavra tel, que significa? Deus. Fania, aparição. Então a teofania é a aparição do Cristo no Antigo Testamento. Porque Jesus, ele é revelado, ele nasce em Mateus, mas lá no Gênesis ele já aparecia, ele já estava lá. Pergunte por quê? Porque tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se podia fazer. Ele é o verbo de Deus. Então aqui a aparição é de Cristo, como uma sombra ainda não revelada. O anjo aqui não é qualquer anjo, é artigo definido, o anjo, uma teofania. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, ele se coloca no meio de uma sarça. Moisés passou por ele, a sarça estava pegando fogo. Moisés passou e viu a sarça pegando fogo, mas Moisés passou direto. Jesus estava na sarça, mas Moisés passou direto. Quando Moisés passou, ele percebeu lá na frente, a sarça está pegando fogo, mas isso é a coisa mais normal no deserto, porque a sarça, quando ela está seca, pelo sol escaldante, ela pega fogo sozinha, mas consome facilmente como um pedaço de palha. Mas Moisés percebeu que aquela sarça era diferente, porque ela não estava só pegando fogo, ela não se consumia. Então ele para e diz: eu me virarei. Se você mudar para Almeida Corrigida Fiel, ele se vira, ele volta para a sarça. Pastor, o que é isso? Isso aqui é uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de caminho. Ele estava indo para cá, mas agora ele se virou. Ele se virou para aquilo que ele passou direto. Ele se virou para aquilo que outrora ele tinha dado as costas. Ele decidiu olhar para aquilo que estava no meio do caminho, sempre esteve ali, mas ele nunca parou para se virar. Volta a mensagem de domingo passado: conversão, mudança de direção, voltar-me, virar-me para aquilo que eu passei direto. Estava ali, Tiago, sempre esteve ali, ele sempre esteve disponível, mas fui eu que passei direto. Mas Moisés está dizendo: eu vou me virar, eu vou virar para lá, me virarei para lá e verei essa grande visão. Moisés se identificou, isso é uma visão. O anjo do Senhor está na sarça. Moisés vai tentar se aproximar e Deus vai dizer: tira a sandália, o lugar que você pisa é terra santa. Pastor, por que tirar a sandália? Porque o relacionamento no Antigo Testamento de sandália, toda vez que um senhor
Ou se um servo se apresentava ao seu senhor, a primeira coisa que ele fazia era tirar as sandálias, porque os servos nunca se aparecia calçado diante do seu senhor. O servo sempre tirava a sandália para se apresentar ao Senhor, porque o relacionamento do Antigo Testamento é senhor e servo. Quando Moisés está se aproximando de sandália, Deus está dizendo: ei Moisés, tu nunca apareceu de sandália diante de Faraó, que tu serviu por 40 anos, e tu quer se apresentar diante da minha presença com sandálias. Tira a sandália dos teus pés, porque eu não estou te chamando apenas para uma conversa, eu estou te chamando porque a partir de hoje tu serás o meu servo e eu serei o teu Senhor. A partir de hoje tu não é mais servo de Jetro, a partir de hoje você não é mais servo de Faraó, a partir de hoje tu és o meu servo. Então no Antigo Testamento o relacionamento é de senhor e servo, diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento veio para estreitar o caminho. O relacionamento do Novo Testamento não é de servo e senhor, é de pai e filho. É por isso que o Deus que mandou tirar as sandálias no Êxodo 3 é o mesmo da parábola do filho pródigo, que o pai vai dizer quando o filho volta: traga sandália, traga anel e traga vestimenta, porque o pai está dizendo, ele está voltando para ser servo. Olha os pés dele, está descalço, mas eu não voltei para ter servos, eu desci como homem, não para ter servos, eu vim encarnado, não para ter servo. Se fosse para continuar sendo servo, eu continuaria sendo Deus no céu e vocês na terra, mas eu desci como homem, eu me fiz servo para tornar vocês filhos. Então no Antigo Testamento, o Deus que manda tirar as sandálias é o mesmo Deus do Novo Testamento que diz: calça sandália nos pés dele. Alguém está comigo? Diz amém. O Senhor vai dizer a Moisés: todo plano de libertação, o plano salvífico, o plano de salvação, eu quero tirar o meu povo de lá. Mas aí Moisés vai olhar e vai dizer: Senhor, o plano é lindo, mas quem sou eu? Aí Deus vai dizer: ô Moisés, onde foi que tu entrou nessa história? Eu estou dizendo que eu vou te mandar, eu estou dizendo que eu vou libertar, eu estou dizendo que eu vou fazer, e você está perguntando quem é você? Isso aqui não tem a ver com você. Não é você, sou eu. Não é você, é a minha presença. Não é sua capacidade, é as minhas mãos. Não é a sua força, sou eu. Por que você está perguntando quem é você? Verso 11. Então Moisés disse: Deus, quem sou eu? Levanta a mão assim, dedo de profeta, joga para quem está do teu lado e diga assim: nunca foi sobre você. Se você acha que é sobre você, você não entendeu nada. Se você acha que isso aqui tem a ver com você, você não entendeu nada. Não é minha força, pela minha força essa igreja já teria fechado, pela minha força eu já teria desistido, pela minha força eu já teria ido embora. Se dependesse de Johnny, a conta não fechava. Mas Deus está dizendo: ei Moisés, não é sobre você, Moisés, não tem a ver com você, Moisés. Olha o complexo de inferioridade. Quem sou eu para que vá até Faraó? É como se Moisés dissesse: Senhor, tu sabe quem é Faraó. Deus dissesse: Moisés, tu sabe quem sou eu? Porque nós temos capacidade de potenciar o inimigo, nós temos capacidade de potencializar o inimigo, mas não temos capacidade de potencializar a mão de Deus que cuida de nós. Eu vejo a força do inimigo, mas não vejo a força de quem me defende. Olha o verso 12, estou introduzindo para entrar no texto. E disse: certamente, o Senhor vai dizer, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal. Isso basta, Moisés, eu sou contigo, isso basta. Eu serei contigo, isso é suficiente. Eu serei contigo, isso é a garantia. Eu serei contigo, Moisés, descansa. Aí a pergunta de Moisés 13. Aí Moisés vai dizer: Senhor, tá bom, então eu já entendi que não é sobre mim, eu vou.
Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer para Faraó: Faraó, ó, Deus mandou soltar o povo. E vou dizer para o povo: Deus mandou buscar vocês. Aí o povo vai perguntar assim: qual é teu nome? Porque 40 anos que Moisés passou no palácio, ele aprendeu toda a mitologia egípcia. Ele sabe quem é Anubis, ele sabe quem é Ra, ele sabe quem é Lá, ele sabe quem é Orísis. Ele conhece todos os deuses, os 12 deuses do panteão grego, do panteão egípcio, mas não sabe quem está falando com ele. Mas ele vai dizer: eu não sei teu nome, fala o teu nome para mim. Aí Deus vai dizer: diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou, diga, fala comigo, eu sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse assim: dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Qual é seu nome? Eu sou. A palavra hebraica utilizada no disse o Senhor, eu sou o que sou. A palavra é Vaimier Elohim Hel Moshe R-E Axé Yahé. Eu sou o que sou. Yahé Axé Yahé. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa aqui é a tradução que chegou para nós. Uma tradução tanto genérica, porque o verbo ser aqui não tem aplicação no contexto vernáculo hebraico, do vernáculo hebraico. Então a tradução mais fidedigna seria: eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Eu serei o que serei. E agora anota essa, porque a frase mais aceita é: eu sou o que serei. Eu vou tentar de novo. Eu sou o que serei. Olha como Deus vai se apresentar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque dentro do vocábulo hebraico não existe o presente contínuo. Como assim, pastor? Não existe. Do vernáculo hebraico é passado, presente e futuro. Vamos junto? Passado e futuro. Não existe ato contínuo. Exemplo: ele está me ouvindo pregar. Eu estou pregando. Contínuo. Vocês estão me ouvindo pregar. Contínuo. Eles estão dando glória. Contínuo. Aquele miserável está dormindo enquanto eu prego. Contínuo. Tem alguém conversando enquanto eu estou pregando. Contínuo. Dentro do vernáculo hebraico não existe esse contínuo. Por isso não é eu sou o que sou, é eu sou o que serei. É como se Deus dissesse: eu sou imutável. Quem eu sou hoje, amanhã eu vou continuar sendo. Quem eu sou hoje, no futuro eu vou continuar sendo. Quem está falando contigo hoje, falou com Moisés, e será quem vai dizer amém em Apocalipse 22. Eu sou o que serei. Ninguém pode dizer que é, porque nós estamos em passagem. Eu não sou pastor, Elô, eu estou pastor. Se Jesus não voltar daqui 30 anos, eu aposentei 25. Eu não sou mais pastor. Então, e aí, pastor? Aí outra pessoa vai sofrer no meu lugar. Eu estou liberto. Então eu não sou, eu estou igual você. Ninguém é líder, está líder. É minha hora, é meu momento. Mas daqui amanhã eu não sei se eu estou aqui. Você toca hoje, Lucas, não sabe se toca à noite. Ninguém pode garantir que eu e você estaremos aqui, porque nós somos limitados ao agora. Mas ele está dizendo: eu sou o que serei.
Moisés, você pode confiar em mim, porque eu sou imutável, eu sou Deus, eu sou o Senhor. No seu passado eu sou, no seu presente eu sou, e no seu futuro eu também sou. Porque eu sou, não o que sou, mas eu sou o que serei. Meu Deus do céu, você não está servindo, eu vou ver se tem 3 pessoas para dar glória a Deus aqui. Você não está servindo um Deus de lua, você não está servindo um Deus bipolar, você não está servindo a um Deus que de manhã é uma coisa, à tarde muda e à noite é outro, não. Você está servindo um Deus que é imutável, você pode confiar nele. As estações mudam, é verão, é primavera, é outono, tem dia que faz sol e tem outro dia que chove, nem todo dia o sol aparece, mas nos dias de sol ele é, e nos dias de chuva ele é. Quem está te chamando é confiável em todas as estações da sua vida. Tem alguém para levantar uma das mãos? Levante as suas mãos aos céus, enche esse lugar de glória. Para quem eu estou pregando aqui? Para quem eu estou pregando aqui? Dá um grito de glória, adore. É por isso, Éder, que toda aplicação bíblica do português está sempre em passado, presente e futuro. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita comigo: eu sou o que serei. É como se ele dissesse: em todos os tempos verbais eu estou. Eu não só sou, eu estou. Porque não basta ser e não estar. Vou de novo. Não basta ser, pastor Alexandre, e não estar. É isso que Deus está dizendo a Moisés: eu não só sou, eu estou. Eu não abandono, eu vou com você. A palavra utilizada, esse nome não é apenas uma identificação. Moisés está perguntando o seu nome. Moisés está perguntando o seu. Moisés está perguntando o seu. Mas a resposta dele não é apenas uma identificação, é a revelação da essência de Deus. Quando ele está dizendo Yahweh, Hashem, Yahweh, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, ele está dizendo: ele é o eterno, ele é autossuficiente, ele é suficiente em si mesmo. Passe-se o tempo que passar, ele continua sendo. Muda-se os governos, muda-se as ordens, muda-se as regras, muda-se os presidentes, deputados, vereadores e senadores, ele continua sendo imutável. Então a apresentação dele não é apenas uma identificação: eu sou. A apresentação dele é uma revelação. Repita comigo: uma revelação. Mais forte, diga: uma revelação. Porque esse eu sou que é revelado na sarça ardente, porque aqui ele não se apresenta como Jeová, aqui ele não apresenta como o nome do Todo-Poderoso, aqui ele apresenta como eu sou, Yahweh, aquele que é suficiente e eterno. O mesmo Deus agora revelado em carne. Pastor, não estou entendendo. Se passaram-se do Êxodo até o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, 2000 anos. Quantos anos? Aí no Evangelho de João, João está escrevendo um evangelho apologético, em defesa da fé cristã, dizendo quem ele era. Mateus quer escrever para os judeus, João não. João quer mostrar o Deus encarnado, o Todo-Poderoso. É por isso que ele não vai para a genealogia.
João não diz que Jesus é filho de José, porque Mateus diz que ele é filho de José para mostrar para os judeus que ele é da tribo de Judá, da raiz de Davi. João não está preocupado em mostrar que José é o pai dele. João está preocupado em mostrar que ele não é humano. Por isso que João, quando começa o capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, logos, palavra, e o verbo se fez carne e andou no meio de nós. Jesus, apresentado por João, vai se apropriar dessa palavra eu sou 7 vezes no Evangelho de João. Eu terminei minha introdução. E já vou terminar a mensagem também, calma. Por 7 vezes Jesus usou a palavra eu sou. A mesma palavra utilizada na sarça é a mesma palavra que Jesus está utilizando. Ele está se apresentando como eu sou. Evangelho de João, capítulo 6, verso 48. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o quê? Capítulo 8, verso 12 de João, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, verso 7, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, verso 7, ele vai dizer: eu sou a porta. João capítulo 10, verso 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. No capítulo de número 11, verso 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, verso 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes Jesus usou a palavra eu sou, porque nós não estamos diante de qualquer homem, nós estamos diante do Deus encarnado. E Jesus está usando a mesma palavra que foi utilizado na sarça. Quando ele apareceu na sarça como sombra, ele diz para Moisés: eu sou. 2000 anos depois, ele não diz eu estou, ele diz eu. Só ele pode dizer isso. Ele não está dizendo eu estou porta, eu estou videira, eu estou pastor. Ele está dizendo eu sou. Porque quando o tempo passar, eu vou continuar sendo. Eu sou atemporal. Eu quero colocar o tema da mensagem. Eu quero pregar hoje sobre luz, pão, vinho. O eu sou na mesa. Luz, pão, vinho e o eu sou na mesa. Luz, pão, vinho e o eu sou na mesa. A primeira palavra que Jesus vai utilizar, permita-me, Evangelho de João, capítulo 6, verso 48. Ele está em uma conversa com os fariseus, com uma multidão que acabou de comer pão e peixe. Jesus vai dar uma repreensão neles, porque Jesus percebeu que essa multidão não estava ali por quem ele era. Jesus percebeu que aquela multidão estava ali para comer o pão que ele multiplicava. Mas Jesus vai dizer para eles: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento da alma. Quem vê ele jamais terá fome. Quando nós chegamos no culto de ceia, quando partimos o pão, lembramos que ele se fez sustento eterno. Ele é o pão que sustenta a igreja. Ele vai dizer ao povo: vocês, 6:47, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim terá vida eterna. 48, porque eu sou o pão da vida. Olha o 49 para você dar glória. Porque os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Os vossos pais comeram maná. O que significa maná? O que é isso? O que significa maná? Mas a palavra original aqui é manru. Não é maná. A palavra maná significa o que é isso. A palavra manru significa o que é ele.
pastor, o que é isso? Por 40 anos, o povo no deserto foi sustentado por um pão que descia do céu, um coentro que descia do céu, que batido virava pão. Não tinha nome, Lucas, porque esse povo não comia da terra, eles comiam do céu. Ninguém está comigo. Pastora Jéssica, esse povo não comia da terra, eles comiam do céu. Descia todo dia. E alguém dizia assim: meu filho, corre lá, porque o que é ele desceu. O que é ele desceu. O que é ele, eles nunca souberam o nome daquilo. Será que tem alguém comigo? Êxodo 16:31. O texto diz: o povo de Israel chamava maná. Coloca a NA, filho. O povo de Israel chamava maná aquele pão. 16:31 do Êxodo. Isso. A casa de Israel deu aquele alimento o nome de... ele era como semente de coentro branco e gosto de bolo de mel. Maná como semente de coentro, torturava, virava bolo. Quando nós olhamos para Números, para você dar glória, capítulo 11, verso 7, esse maná continua descendo em todo o percurso, porém contra nenhum dos seus filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo o cão rosnará. Vai passando, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Números, filho, Números 11, 7. Números 11, 7. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bedidélio. 8. E o povo ia por toda parte, colhia, e moía, e moendo, ou socava no peões. Alguém lembra disso? Depois o cozinhava em panelas, e dele fazia bolo. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. O maná era o pão. Era o pão que o povo comia, era o pão que sustentava o povo. Mas o povo continuou comendo aquilo, mas nunca soube o que era. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 49, Jesus vai dizer: os vossos pais comeram o maná e morreram. Por quê? Porque eles comeram, mas não sabiam o que comia. O pão descia, mas eles nunca identificou o que era. Mas para vocês eu conto: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Jesus é o pão da vida. Você pode adorar. Olha o versículo 50 e 51 para ver se alguém dá glória. Tiago diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso. Aleluia. Provoca alguém, diga assim: Jesus. Não, você não disse. Diga: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Pastor, por que nós comemos pão? Porque tudo que é pão um dia foi semente. Tudo que é pão um dia foi trigo. Ninguém nasce pão. Tiago, ninguém nasce pão, Tiago. É semente, depois vira trigo, depois a massa, e só amassado vira pão. Ninguém pegou. Eu vou tentar de novo, pastora Jéssica. O pão, para ser pão, tem que ser amassado.
O pão, para ser pão, tem que passar. Tem alguém comigo aqui, será? Está comigo, Maico? Está entendendo isso aqui? Se você não pegar nada agora, não pegou nada até agora, pega João 12, por favor. 12, 23 e 24. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Não estou entendendo, pastor. Jesus está dizendo: eu estou indo para a cruz, mas não estou indo sofrer. Eu estou indo para a cruz, mas não estou indo morrer. Eu estou indo para a cruz, mas não estou indo ser envergonhado. Eu estou indo para a cruz, mas estou indo para ser glorificado. Por quê? Porque na verdade eu te digo, se a semente de trigo não morrer, fica sozinho, mas se morrer, aí você vai ver, morre uma semente. Tem alguém comigo aqui? Morre uma semente, mas quando essa semente morre, nasce um trigo, e no trigo existe muitas sementes. O que Jesus está dizendo é: a semente de trigo que sou eu, está indo ser plantada. Alguém está pensando que é o meu fim, mas quando eu me levantar, eu não me levantarei sozinho. Quando eu me levantar, eu levanto a minha igreja fiel. É por isso que Jesus está dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Diga assim: pastor. Não, você não disse. Diga: pastor, o que era o maná? É a comida dos anjos. Não? Não? Tá. Essa cara de assustado é muito boa. Salmos 78, 24. Salmo 78, 24. Se você dá glória, eu pulo aí. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. 25. Todos comeram pão. Todos comeram pão. Não, você não pegou. Todos comeram pão, e ele lhe deu comida à vontade. O povo passou 40 anos comendo o pão dos anjos. E sabe quem comeu o pão dos anjos? O que aconteceu? Morreram. Mas Jesus está dizendo: quem come o maná até morre. Seus pais morreram, mas quem come da minha carne, do meu sangue. Quando Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, Ele está revelando: eu sou quem sustenta as vossas vidas. Deixa eu ler um texto que você leu a vida inteira, sabe até de qual, mas nunca pegou. Agora você pega. Jesus é o quê? Grita: Jesus é o quê? Está na tela. Jesus é o quê? Não, então grita mais forte para mostrar que eu não estou sozinho. O Jesus é o quê? Quem é o pão? Quem come o maná morre, mas quem come do pão da vida viverá eternamente. Aí Jesus ensinou a orar. Mateus capítulo 6, ele disse: quando orar, vocês orem assim: Pai nosso. Pai nosso, não é Pai meu, é nosso. Onde Ele está? No céu. Santificado seja o teu nome, vem o teu reino, seja feito a tua vontade, nada sobre mim, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Você não está comigo? O pão nosso de cada dia nos dá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou tentar até você dar glória. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está dizendo: quando você orar, ore dizendo: vai ter pão todo dia. Vai ter pão na segunda, vai ter pão na terça, vai ter pão na quarta, vai ter pão na quinta, vai ter pão na sexta. Eu sei que você está com fome, mas eu não estou pregando sobre o pão de trigo. Eu estou pregando sobre o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus ensina a orar, Ele não está falando de alimento para o corpo, Ele está falando de alimento para a alma e de alimento para o espírito. Então quando você diz Pai nosso, pão nosso, você está dizendo: Senhor, que haja Jesus
todos os dias da minha vida. Eu vou de novo. Quando você diz pão nosso, você está dizendo que haja Jesus em todos os meus dias. Eu vou pela terceira vez. Quando você diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está dizendo: eu quero Jesus hoje de novo na minha. Provoca alguém e diga: Jesus é suficiente. Quem tem Jesus não morre de fome. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou espiritualizando fome, peste, não é isso que eu estou falando. Isso são sinais. A Bíblia fala sobre isso, tem que acontecer. Mas o que Jesus está dizendo é: quem se preocupa com a minha presença, eu cuido dos pormenores. Posso liberar uma palavra? Jesus está dizendo: me coloque como prioridade. Me coloque no lugar onde eu deveria estar. Me deixe assumir o meu lugar na sua vida. E você vai ver que tanto esforço que você faz para buscar coisas que eu posso te dar facilmente, se você me colocar como sua prioridade. Segundo eu sou, utilizado por Jesus, está no Evangelho de João capítulo 8, verso 12. E eu tenho que terminar. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. 1, 2, 3. Ele tira as trevas do pecado. Quando eu sento na mesa para ceiar, é lembrar que fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino de luz. Foi isso que Ele fez conosco. Sem Ele permanecemos cegos, com Ele vemos o caminho de salvação. Jesus veio para clarear aquilo que havia sido escurecido. Quando Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, ninguém entendeu nada. Mas Ele é. Ele não é só a luz do mundo, Ele é mais do que isso. Gênesis capítulo 1, versículo 3. O 1 e o 2 você conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, verso 3: e disse Deus: haja luz. E houve? Não, me ajuda. Disse Deus que haja, e houve. E Deus viu que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. E houve tarde, manhã e o primeiro dia. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. No quarto dia, Jéssica, Deus decidiu fazer o sol. No quarto dia, Deus decidiu fazer a lua. Colocou a lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Espera aí, eu aprendi na escola que o dia amanhece por causa do sol, que é o sol que clareia o dia. Mas no primeiro dia já tinha luz. Ninguém fala nada comigo. O sol é criado no quarto dia, mas no primeiro dia já tinha luz. Então não é o sol que clareia o mundo. Não é o sol que é a luz. Tem alguém comigo aqui? Ninguém está comigo? Não é o sol, pastor Alaira, que é a luz do mundo. Porque o sol aparece no quarto dia, mas no primeiro dia já tinha luz. A luz veio antes do sol. A luz, Tiago, está comigo, Tiago? Se ninguém pegar, quebra essa baqueta. Eu já comprei 10 para isso. Escute isso, Tiago. Eu estou dizendo para você que no quarto dia o sol é criado, mas no primeiro dia já tem luz. No 4.000 anos depois do Gênesis, Jesus vai gritar: eu sou a luz. Tem alguém? Eu sou a luz do... Tem alguém? Eu sou a luz do mundo. O que clareia o dia não é o sol. O que clareia o dia é Ele. Jesus é a luz. Oh, Rebacala Mandara Súria. Deixa eu ver se tem 3 pessoas
que ama a Bíblia, para pular dessa cadeira. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Do 4, do verbo se fez carne, tudo, aí você conhece. No 4, João diz: a vida estava nele, e ele é a vida. Era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. Vai passando. Ele era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 6: houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Verso 7: este veio para testemunhar, para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem crer por ele, por meio dele. Verso 8: ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Aquele que vem depois de João, a verdadeira luz, que vindo ao homem ilumina toda a humanidade. Ele é a luz. Verso 9: a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina toda a humanidade. Verso 10, para ver se alguém pula dessa cadeira. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Ô Lucas, lá no Gênesis ele é a luz do mundo. Em João ele se revela: eu sou. Mas eu não sou só a luz do mundo. Eu clareava o mundo antes de estar no mundo. Antes do mundo ser criado, eu já era luz. Aí os homens pecaram e entraram em trevas. Aí eu fui lá e desci como luz, nasci como luz, vivi como luz. E antes de morrer eu disse aos homens: eu sou a luz do mundo. É modéstia, ele não é só a luz do mundo, ele também é a luz do céu. Não, tá. Vou tirar a segunda chance para você pular dessa cadeira. Apocalipse capítulo 21, verso 22. Põe na tela, por favor. Mano, faz uma baixaria com esse baixo, Samuel. Você sabe fazer uma baixaria? Olha aqui para mim, Samuel. Você sabe fazer uma baixaria, Samuel? Toca esse baixo então. Olha o 21, 22. Não vi nenhum santuário na cidade. Olha João dizendo: eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não, eu vou de novo. Eu não vi igreja, eu não vi santuário no céu. Lá no céu não tem santuário. Na cidade não tem santuário. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. 23. A cidade não precisava do sol nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus iluminava, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não, eu vou de novo. E o Cordeiro é a sua. Eu vou pela terceira vez. No céu não tem sol. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é a lâmpada que clareia. Oh, rebaraçu. Eu vou ler o 23 para pular para o 24, para dar a segunda chance de quem não deu glória. A cidade não precisa do sol nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andaram mediante a sua luz. As nações andaram mediante a sua luz. As nações andaram mediante a sua luz. Os reis da terra se trazem a sua glória. 25. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nele não haverá noite. Eu vou de novo. No céu não existe noite. Pastor, por quê? Porque a luz do céu, Jesus, ela não se apaga jamais. Jamais. Diga: no começo ele é luz. No começo ele é a luz. No meio ele é a luz. No fim ele é a luz.
Por isso que ele está dizendo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12: eu sou a luz do mundo. Levante uma das suas mãos, por favor. Se você tiver comunhão com alguém, coloque essa mão no ombro dela, no ombro dele. Diga para ela: receba luz na sua vida, receba luz na sua família, receba luz no seu coração, receba luz na sua saúde, receba luz na sua vida ministerial. Levante as mãos. Eu não sei o que está apagado na sua vida, mas a luz de Deus vai brilhar nos cômodos mais escuros da sua história. Você crê nisso para dizer amém? Não consigo entrar nisso com muito detalhe, mas você já percebeu que uma pessoa, quando ela está depressiva, a primeira coisa que ela quer é se trancar no quarto, apagar a luz? Já percebeu que uma pessoa oprimida, tudo que ela quer é um lugar apagado? Já percebeu que uma pessoa, quando ela quer pecar, ela procura o escuro? Já percebeu que Judas, quando foi trair, esperou a noite cair? Percebeu que quando a candeia some, a lamparina tem que, quando a moeda some, a lamparina tem que ter acesa? Jesus está dizendo: onde eu estou, aquilo que havia sido perdido se encontra. Talvez a sua família não acabou, talvez está faltando luz na sua casa. Talvez seus filhos, tua casa esteja perdida porque está faltando luz na sua casa. Mas Jesus está dizendo: me leva para casa que eu acendo todos os cômodos que estavam apagados na sua vida. A terceira vez que Jesus vai usar a palavra eu sou Yahvé é em João capítulo 10, verso 7. Ele vai dizer: eu sou a porta. Eu sou o quê? Não, me ajuda, eu sou o quê? É proposital. Ele é a única entrada da vida eterna. Ele é o único acesso para Deus. Quando nós sentamos na mesa, nós celebramos na casa do Pai, porque entramos, nós temos acesso a Deus, porque passamos pela porta, que é Cristo. Quando eu entendo que Ele é a porta, Ele não é apenas o caminho de entrada, mas é a garantia da permanência. Quando Jesus está dizendo eu sou a porta, Ele não está dizendo eu sou uma porta. Eu vou de novo. Jesus não disse eu sou uma porta, Ele disse eu sou a. Artigo definido: eu sou a porta. Por que Ele está dizendo isso, pastor? É simples. Porque lembra que o homem, o Adão, estava lá no Éden? Lembra que ele pecou? Quem lembra diz amém. Aí o que ele fez depois que ele pecou? Foi para onde? Expulso do Éden, ele foi para onde? Ele foi para onde? Ninguém lembra para onde Adão foi. Eu só acho que ele foi lá para casa, passou lá para tomar um café, depois não sei, não falou para ele. Para onde Adão foi? Expulso do Éden. Põe Gênesis 3. Está vendo? Vocês não me ajudam, eu tenho que colocar texto na tela. Gênesis 3, 23. Gênesis 3, 23. Olha o que aconteceu quando Adão pecou. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. O que Adão fez quando ele pecou? Foi lançado para onde? Fora do jardim do Éden. Perdeu o Éden. Grita: perdeu o Éden. Não, você não disse grita: perdeu o Éden. Então ele é tirado do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou um querubim ao leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia em toda direção para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não só tirou o homem do Éden, Deus colocou um querubim na porta com uma espada. E o querubim está dizendo: ninguém pode passar por essa porta. Eu fui levantado para guardar essa porta. Esse acesso está fechado. Quem tentar passar por essa porta morre. Adão pecou, a porta está fechada. Eles nunca mais terão acesso ao jardim. Quem tenta se aproximar da porta, o querubim tem ordem para matar. A espada dele é flamejante. Ele caminha de um lado para o outro. A porta do acesso do Éden está fechada. Aí Jesus grita: eu sou a porta. Eu sou a porta. Pastor, não está entendendo. Jesus está dizendo o acesso que estava bloqueado. A porta do Éden estava fechada.
Nenhum homem pode passar por lá, porque para entrar lá tem que ser santo. Então por aquela porta, querubim nenhum vai deixar passar. Quem passar vai morrer. Mas eu vou dar uma segunda opção: eu sou a porta. Quem passar por mim, quem passar por mim receberá vida eterna. Jesus está dizendo: ninguém pode entrar no céu por mérito, mas quem passar por Jesus tem acesso a Deus. Quando Jesus está dizendo eu sou a porta, Ele está dando algumas revelações, Elô. Ele está dizendo eu sou acesso, eu sou conexão, eu ligo. Você lembra em Gênesis capítulo 6, Noé? Deus mandou Noé construir uma arca. Na arca Deus mandou colocar uma porta. 6,16. Faça cobertura, deixe entre a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral. Faça 3 andares. Quantos andares? Não, para. Quantos andares? 3 andares, uma porta. Pelo amor de Deus. 3 andares, uma porta. Deus não diz coloca 3 portas para facilitar a entrada. A arca é a tipologia da salvação. Quem está dentro da arca está salvo, quem está fora está perdido. Jesus está dizendo não existe 2 portas. Não existe A arca tem 3 andares. Quantos céus existe? 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi o céu, foi os céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Primeiro céu onde os pássaros voam. Segundo céu onde estão os astros do mundo. No terceiro céu onde está a majestade de Deus. Luiz, pega isso pelo amor de Deus. No primeiro andar fica os animais pesados para dar equilíbrio na arca. No segundo andar coloca os pássaros e os animais leves. E no terceiro andar coloca a sua casa, porque o lugar da sua casa é no terceiro andar. Mas você precisa entender que nessa arca tem 3 andares. Tua família fica no terceiro andar, mas para chegar no terceiro andar precisa entrar pela porta que é Cristo Jesus. Eu estou inspirado. Gênesis 7. Se você não tiver, eu estar com o sapato agora. Então, você canta tão alto, não dá um glória, cara. Vou descer aí. 7:16. Dá um grito de glória, Tom. Isso, Tom, 16. Está comigo, Lucas? Olha o 16. Era macho e fêmea que entraram, e todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor. Quem fecha a porta? O que abre. Não, eu vou de novo. Quem fechou a porta? O que abriu. Não, mas ele não só abriu a porta, ele fechou. Não foi Noé que fechou a arca. Não foi Noé que fechou a porta. A porta não tinha maçaneta, não tinha tranca. Deus disse, só faça a porta. Fica tranquilo, eu abro, eu fecho. Sabe o que Deus está dizendo? Noé, eu conheço você. Quando começar a chover, o povo vai pedir para entrar. Sabe o que você vai fazer? Vai abrir a porta. Então eu fecho. Por quê? Porque a porta está aberta hoje, mas quando ela fechar, levanta sua mão, coloca o nome de alguém, diga: Jesus é a única porta para escapar do juízo. Pastor, você está forçando o texto. Mateus 24, põe na tela. Mateus 24, overdose de Bíblia. 24, 37. Vamos mostrar para você. Pois assim como foi nos dias de Noé. De quem? Fala comigo, de quem? Jesus dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Vai, passa o texto. Pois assim como nos dias anteriores, o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A porta está aberta hoje. Noé está dizendo: ceia, vamos para o culto. Hoje não dá, eu estou cansado. Eu estou sem tempo, está puxado. Fui promovido no trabalho, está corrido.
Aí Deus está dizendo, a porta está aberta hoje, mas você está muito ocupado. Você está tão ocupado que é possível de você não ver que Noé entrou, que a família entrou, que a igreja entrou e que a porta, mas hoje a porta está aberta. Alguém está comigo? Deixa eu falar só mais duas para ver se você está comigo, pastor Mike. Você está com uma cara que não está comigo, pastor Mike. Você está comigo? Tá preocupado com a pastora Giovana? Não? Tá bom. Pastor Giovana, ele está bem. Você lembra que no Êxodo 12, Páscoa, o que Deus mandou fazer? Pega o sangue do animal e passa na onde? Na porta. Por quê? Porque quando o destruidor vier e chegar na porta, quem está dentro não é tocado. Provoca alguém e diga assim: Jesus é a porta. Ele também é a porta do tabernáculo. Tem que passar por ele. Ele também é a porta de Jerusalém. Será que tem 3 pessoas aqui, pastor Mike? Eu queria ler um texto, não sei se eu leio. Quem é a porta? Quem é a porta? Por favor, fala comigo, quem é a porta? Então põe Mateus 24 na tela para ver se alguém fala alguma coisa comigo, pelo amor de Deus. Põe na tela, põe na tela. Salmos 24. Salmos 24, 7. Salmos 24, 7. Salmos 24, põe na tela. Isso, em ti, Senhor meu Deus, em ti refugio, salva-me. Salmos, oh meu Deus. 24, 7, meu filho. Isso. Eu vou ter um ataque aqui, Lucas. 24, 7. Levantai as suas cabeças, ó portas. Levantai, ó portas eternas. Para quê? Para entrar o Rei da Glória. Vai passando. Quem é eu? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Verso 9. Levantai, ó vossas cabeças. Levantai, ó mansões eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Pastor, não estou entendendo. Quando nós entrarmos no céu, nós passaremos pela porta. Quem é a porta? Jesus, aquele que nos dá acesso. No Éden a porta estava fechada pelo pecado. Na arca a única porta de escape do juízo era ele. No Êxodo a porta marcada do sangue para o livramento da morte. No tabernáculo a única porta de acesso a Deus. Ele é a porta. Oséias liberou uma profecia de esperança. E eu começo a passar por fim da mensagem. Oséias 2,15. Eu estou explicando para você porque que ele falou que é a porta. E ali lhe devolverei as suas vinhas. Falei do vale de Arcom, a porta da esperança. Falei do vale de Arcom, a porta da esperança. Israel está sendo esfoliado, mas Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta de esperança. Onde pensou que havia acabado, eu vou abrir uma porta de esperança. Se passaram 500 anos da profecia de Oséias, e alguém está dizendo: cadê a porta que Deus falou que ia abrir? Jesus grita: eu sou a porta. Quem passa por mim? Jesus é a porta de esperança para a sua vida. Começa a preparar a ceia. Vai lavar as mãos. Quarto, eu sou, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o quê? Não, me ajuda, eu sou o quê? Não, fala comigo, eu sou o quê? Por que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor? Diga assim para mim: por causa de uma profecia. Abre Ezequiel 34. Você só acha que Ezequiel só tem capítulo 37, está vendo? 34. Olha o que está escrito. A palavra do Senhor veio a mim. 34:11. Porque assim diz o Senhor. Segura. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Eu vou de novo. Eu vou tentar de novo. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Pergunta assim: por quê? Olha o 12, deixa eu ler, até o 16. Fica atento.
Porque o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu a livrarei de todos os lugares, por onde forem espalhadas no dia da nuvem densa das trevas. Vou tirá-las do meio do povo, e as congregarei por diversos países, e trarei de volta a sua terra. Vou apacentá-las. Olha o que Jesus está dizendo: vou apacentá-las nos montes de Israel. Vou apacentá-las. Tem alguém comigo aqui? Nos montes de Israel. Onde é que Jesus pregava para o povo? Nas montanhas, junto às correntes das águas. Onde é que Jesus pregava? No mar da Galileia. E todos os lugares habitados pela terra. 14. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. 15. Não, 14 ainda. Ali elas se dirão as boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. 16. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, e destruirei destruirei as gordas e as fortes, e apacentarei com justiça. Deus está dizendo: eu mesmo apacentarei. Eu vou apacentar as minhas ovelhas. Já que os sacerdotes não conseguiram apacentar, já que os juízes não conseguiram apacentar, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. O povo de Israel está dizendo: cadê o pastor que Ezequiel profetizou há 600 anos atrás? Aí Jesus se manifesta e diz: eu sou o bom pastor. O que esse pastor ia fazer? Grita comigo: buscar as ovelhas perdidas. Lucas 19:10. Jesus na casa de Zaqueu. Você lembra o que ele disse para Zaqueu? Hoje entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento da profecia. Quando Jesus está dizendo eu sou o bom pastor, Ele está cumprindo a profecia de Ezequiel, mas também está cumprindo a profecia de Zacarias 13:17. O que Jesus disse? Quando o pastor for ferido, se fere o pastor, põe na tela por favor, 13:7. Eu preciso terminar. Naquele dia, levanta-se a espada e ataque o pastor, e ataque o meu pastor. Aquele que diz meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, ferirá o pastor, e as ovelhas ficarão como? E voltarei a minha mão para os pequeninos. Voltarei as minhas mãos para os pequeninos. Provoca alguém e diga assim: se o pastor é ferido, as ovelhas ficam dispersas. É eu que estou falando isso? Estava conversando com o Gustavo, nós trabalhando aqui. Falou para mim: pastor, eu não deixo ninguém falar do senhor, já arrumo confusão logo. Falei: menino bom. Falou: não pastor, eu sei quem eu era quando eu cheguei aqui. Alguém olha e diz assim: olha lá, o queridinho do pastor. Não é queridinho, é porque tem alguém que entende esse texto. Que texto? Se o meu pastor for ferido. Tem gente que tem maturidade, Tom, para sair daqui e congregar em outro lugar. Mas tem gente que está aqui que não se encaixa mais em lugar nenhum. Sim ou não? Sim. Fala comigo, sim ou não? Sim. Se o pastor for ferido: ah pastor, mas Jesus é quem sustenta a igreja. Então abra a Bíblia para você ver se isso não aconteceu. Marcos 14:27. 14:27. Olha o que aconteceu. Marcos 14, Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito. O que está escrito? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição eu irei diante de vocês para a Galileia. O que aconteceu quando Jesus foi ferido? O que os discípulos fizeram? Provoca alguém e diga assim: se o pastor for ferido, as ovelhas se espalham. Se você, eu não estou falando para você ter que me defender, não é isso.
mas defende pelo menos a igreja que você congrega. Pastor, eu não preciso dessa igreja, mas tem alguém que precisa. Para de pensar só em você. Jesus está dizendo: eu sou o pastor. Ele é o pastor que apacenta. Ele é o pastor que guia pelas águas tranquilas. Quinto, eu vou só ler porque eu não vou conseguir terminar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Preguei 4 tópicos, deixo 3 para a semana que vem. Ou melhor, para a próxima ceia. Se coloque de pé. Me perdi no horário aqui. Ele disse que é o pão, mas ele começa dizendo que é o pão. Evangelho de João, capítulo 6. Coloca o 6 na tela. João 6. Só para fecharmos bem aqui. João 6, 48. Ele começa dizendo: eu sou o pão. Lê comigo, 1, 2, 3. Eu sou o pão. Lê o texto inteiro, 1, 2, 3. Ele vai dizer eu sou por 7 vezes. A última eu sou que ele vai dizer é João 15. Capítulo é o de número 15, versículo é de número 1. Dos 7 eu sou. Ele começa dizendo: eu sou o pão da vida. E conclui dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes ele diz: eu sou, Yahweh. Eu sou o que serei. Eu começo dizendo: eu sou o pão da vida, e termino dizendo: eu sou a videira verdadeira. A videira faz o quê? Qual é o fruto que a videira dá? Uva. O que a uva produz? Vinho. Jesus começa dizendo: eu sou o pão. E termina dizendo: eu sou a videira. Eu começo como pão, termino sendo videira. E o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu disso, tomei e comi, esse é meu corpo, que é partido por vós, faça isso em memória de mim. Fecha os teus olhos.